Senhor, nós te agradecemos porque o Senhor é bom e o Senhor sabe o que faz. E nós estamos nas tuas mãos. Senhor, nós queremos fazer a tua vontade. Nós queremos caminhar fazendo aquilo que te agrada aqui na terra. Senhor, não nos deixa, Senhor, ficar parados. Cutuca a gente, Senhor, desperta, nos dá ânimo, Senhor, para que nós possamos fazer a tua vontade, enquanto Jesus não voltar, Senhor, para que nós possamos fazer e estar preparados para a volta do Senhor Jesus Cristo. Venha, Senhor, abençoa-nos, abençoa também a palavra. Senhor, abençoa cada um aqui para que possa receber a tua palavra também e se motivar com ela, Senhor, para poder viver a tua palavra. Nós te pedimos no nome de Jesus Cristo. Amém. Amém? Por falar em noiva, né? Nós somos, vamos dizer assim, genericamente, né? Aqueles que aceitaram Jesus, fazem parte da igreja de Cristo, nós somos a noiva de Cristo. E a Bíblia fala que ele vai voltar para pegar a noiva para levar para bodas do Cordeiro, que fala, né? Agora, na realidade, nós estamos num tempo em que ainda nós não estamos preparados como noiva. Está chegando a hora. Mas nós estamos aí, vamos dizer assim, aqueles que estão trabalhando, né, para o Senhor, estão ajudando a ajeitar o vestido da noiva, ajudando a preparar a noiva para, na hora que Jesus voltar, encontrar uma noiva boa, bonita, perfeita, né, e cheirosa, né, com um vestido bem feito, bem ajustado. E esse é o nosso papel, de trabalhar com a igreja e a igreja crescer. Enquanto a igreja não crescer no número que o Senhor deseja, também não vai acontecer, né? Eu quero conversar com vocês sobre um assunto que eu gostaria, se eu pedir para apagar essa luz aqui, fica ruim para quem está gravando. Qual que é melhor, apagar de cima ou a do foco aqui? De cima? Então, por favor, apaga de cima. Bom, queridos, olha, eu quero falar sobre esse assunto, visão. Visão de Deus, visão do cristão e visão da igreja. Não sei se hoje a gente conversa sobre tudo isso. Na realidade, o que seria uma visão? Visão é algo que você tem no foco, né? Tem muito a ver com os olhos, né? É o foco ou o olhar dirigido para um alvo que você estabelece por um sonho, um projeto. Essa é a visão. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui para ver se nós podemos entender e caminhar juntos. Semana passada, eu contratei um jardineiro para trabalhar lá em casa, né? O Valdomiro foi lá em casa, mostrei o que eu queria que ele fizesse, e ele foi o jardineiro. Olha, bom jardineiro, eu recomendo. Recomendo, a pastora Tânia também recomenda. Pode contratar ele. Então, na hora que eu contratei o Valdomiro, eu tive que chegar lá e falar: Valdomiro, olha, o meu sonho, quer dizer, eu não falei a palavra sonho, mas o que o meu desejo é que você faça isso, assim, assado, tal, né? Você trabalha, corta a grama assim, planta a grama assado. A pastora Tânia também falou algumas coisas. E ele falou: você topa? Eu falei: você topa? Ele falou: topa. Bom, então, o que eu passei para o Valdomiro? Eu passei a minha visão, do meu objetivo, meu sonho, do que eu queria para fazer aquele trabalho. Deu para entender? A minha visão com relação ao trabalho de jardineiro está na minha cabeça, estava na cabeça da Tânia, mas não estava no do Valdomiro ainda, né? Então, nós contratamos ele ouviu tudo que nós falamos, nós começamos a comprar as coisas que precisava comprar, e ele começou a trabalhar e vira e mexe e fala: Valdomiro, é isso, ó, a visão é essa, quer dizer, chegar para ele, que o meu sonho é esse. Então, qual que é o papel do Valdomiro, né, ou de um empregado que é contratado por um patrão? É adquirir aquela visão que o patrão tem para aquele tipo de serviço, certo? Não adianta nada uma pessoa ser contratada para apertar parafuso e ele vai lá e desaperta o parafuso. Pegou a visão errada, certo? A visão certa é
aquela que o patrão passou. Então, no final das contas, à medida que o Valdomiro foi trabalhando, ele foi pegando a visão e vendo, tendo na cabeça, né, aquilo que é a minha visão, passou a ser a visão dele com relação ao trabalho da jardinagem lá. Não é isso? Então, a pessoa que é contratada pelo patrão, ele deve assimilar, ter a mesma visão do patrão. Para isso que ele é contratado. Não adianta nada a pessoa ser contratada para fazer uma coisa e faz outra. Concordam? Deu para entender? Então, a visão de quem contrata é aquela que o empregado deve adquirir aquela visão. Começar a pensar, bolar, às vezes tirar dúvida, né? E ele passa, o funcionário passa a ter como se fosse vamos dizer assim, um quadro ou um filme na mente, assim, eu preciso fazer isso, 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 né? Na hora que ele tiver a visão do patrão, ele está caminhando na direção certa. Quer dizer, caminhar na visão do patrão é conhecer a ideia, é conhecer o projeto, é conhecer o futuro que o patrão quer com relação àquele serviço. Ok? Muito bem. Nesse ponto em que o funcionário já está com a visão do patrão, ele passa a caminhar na visão do patrão, e a visão do funcionário já passa a ser a visão do patrão. Bom, pessoalmente, vamos falar em nós assim, como pessoas, pessoalmente, cada um de nós tivemos visão, principalmente, vamos pensar assim, você deve ter uma visão para a tua vida, um sonho para você, né? Você deve ter um sonho, uma visão lá no futuro que você deseja alcançar, né? Por exemplo, nós temos vários estudantes aqui da USP, e não sei se tem algum da Federal, mas qual que é o objetivo por que ele está aqui em São Carlos? Todos viajaram hoje, né? Então nós vamos ficar um tempo aí sem eles. Mas qual que é a ideia, a visão, o sonho que eles têm? Eu quero me formar em engenharia, por exemplo. E não é só se formar e ficar com o diploma na mão, certo? Eles querem trabalhar naquela função de engenheiro e garanto que por trás também tem o dinheiro. Qual que vai ser o meu salário, né? E tem outros sonhos aí que também por exemplo, tem gente que não é a engenharia, tem gente que sonha ser um jogador de futebol. E para isso vai ter que camelar no treino do futebol, vai ter que entrar em escolinha de futebol, né? De alguma forma vai ter que se esforçar naquela direção para chegar naquele sonho, naquela visão que ele tem inicialmente. Bom, no mundo, várias pessoas têm sonhos. Bom, vários, e nós também, particularmente, temos vários sonhos. Tem gente que tem sonho de não se formar só, mas ter um bom salário, né, arrumar emprego. Tem gente aqui que está procurando emprego, ter um bom emprego e ter um bom salário. E também não só ter um bom salário, mas também vários têm a ideia, a visão, o sonho de casar com uma menina bonita, né? As meninas aí, casar com uma menina bonita, casar de modo que viva bem, né? De preferência uma pessoa que seja fácil de conviver, fácil de conversar, né? São sonhos. Agora, tem pessoas que não têm sonho. Você já viu gente que não tem sonho? Isso principalmente no mundo. A pessoa está falando, o que você quer da tua vida? Eu não sei o que eu quero. Você não sabe, não, o que vier veio e que aconteceu. Mas você não tem um sonho, uma visão para a tua vida? Não tenho. Olha, eu estou indo do jeito que o vento levar. Tem gente que fala assim, eu estou empurrando com a barriga, já viram isso? Ou então, eu estou sendo empurrado pelo vento da vida, pela tempestade da vida, e estou me abalando aí do jeito que vier as tempestades, como se fosse um barquinho no rio e sendo levado
pelo rio e se despencar lá no despenhadeiro, amassar, isso aconteceu, fazer o quê? Quer dizer, não tem um alvo, não tem uma visão para si. Agora, quando a gente vem para Jesus, é para mudar isso. Quando a gente vem para Jesus, é para já começar a criar aqui dentro da tua cabeça, do teu coração, uma visão de vida mais palpável, mais direcionada, mais clara. E é sobre isso que eu quero conversar um pouco. Você deve ter um alvo, um rumo e até energia para gastar, para andar naquele rumo, para chegar lá, caminhar naquela direção. Amém? Então diga comigo, eu não sou um barquinho sendo levado pela corrente da vida. Amém? Não seja, meu irmão, um barquinho sendo levado pela corrente da vida. Por quê? Porque se você é levado, não é você que está aí buscando. Você está deixando acontecer, e aí tem o diabo, tem o mundo que vai te dando rasteira, te jogando na sarjeta e fazendo outras coisas. Quantas pessoas, enquanto não conhecem Jesus, enquanto não vêm para Jesus, elas estão aí. Se aparecer alguém pedindo esmola, ou se aparecer alguém para ajudar, tudo bem, senão amanhã eu vejo o que eu faço, né? Sem um rumo na vida. Tem ou não tem? E vários aqui sabem o que eu estou falando, que já aconteceu também. Agora, quando nós pensamos em visão, Jesus nos salvou não só para nos livrar do inferno, querido. Pensa bem isso. Não foi só para você sair, se for livre do inferno. Jesus não te salvou só para isso. Aliás, Ele tinha e tem um propósito, uma visão, um sonho para você bem maior do que isso. Foi principalmente para assumir a sua visão e torná-la realidade. Ele tem um sonho, uma visão para você. E Ele te salvou principalmente porque Ele tem um objetivo aqui na terra. Ele deseja, Ele quer, amém? Fazer coisas aqui na terra, e Ele está procurando gente que entre na visão dEle, como se fosse sendo o empregado entrando na visão do patrão. E para isso você tem que conhecer a visão de Jesus e caminhar, vamos dizer assim, encarnar a visão dEle. Você começar a assimilar a visão de Jesus na tua vida, de modo que você, não, daqui a uns tempos, você pode falar assim, eu não tinha rumo, eu era um barquinho levado pela tempestade, pela correnteza da vida, mas hoje eu sei o que eu quero, hoje eu vou caminhar na visão que Jesus me deu. Amém? Quando viemos para Jesus, muitos aqui vieram porque estavam pedindo uma tábua de socorro, porque estavam se afogando, porque estavam passando uma necessidade, né? Porque estavam precisando de alguma coisa diferente, um socorro mesmo. Mas Jesus quer dar uma visão. Jesus quer que você tenha uma visão, não é de um, vamos levar como a vida levar. Não é isso. Ele quer que você olhe para Ele e caminhe conforme a visão dEle, que você coloque em você a visão de Jesus, e você caminhe nessa direção. Não deixe o mundo te abater, não deixe o mundo te engolir, porque no mundo quem manda é o diabo. E sempre tudo isso que está lá é para matar, roubar e destruir. Lembra disso. Se você não assume, você não toma posse da visão de Deus para você, você vai ser levado, e vai ser levado para um lugar que vai ser muito triste para você. Assuma a visão de Deus. Mas qual que é essa visão? O que quer dizer isso? O que quer dizer estar na visão de Deus? Estar na visão de Deus, querido, é sonhar o sonho de Deus. Estar na visão de Deus é agradar a Deus, conhecendo o alvo dEle, o projeto dEle, aqui na terra. É colocar na mente e no coração o alvo de ver o sonho de Deus realizado através de você. Amém?
Então nós precisamos caminhar firmemente na direção dada pelo projeto de Deus, pelo sonho de Deus, que Ele tem para você aqui na terra. Fazendo de tudo para tornar a realidade dele verdade, realidade. Nós precisamos fazer isso. E se preciso, lutar, dar o sangue. Ah, mas pode falar assim, mas isso é muito radical. É radical para você que está no acomodismo. Mas nós não podemos nos acomodar. Se você se acomodar, você está sujeito a ser levado para fora do plano de Deus. E fora do plano de Deus é você se acomodar, mofar e apodrecer. A palavra de Deus fala sobre isso, né? Lembra que fala assim da água que Deus abençoa, a água que Deus, é a água do rio de Deus, que é uma bênção, mas tem aquela água que para, a água que vira charco, e ali apodrece, todos os seres vivos morrem ali. Agora, no rio de Deus, é o rio onde que os peixes têm vida, as plantas que ficam na beirada do rio, elas têm vida e dão frutos, né? Por isso que nós não podemos parar, deixar estacionar, amém? Quando você perceber que está começando a acomodar, quando você perceber que aquilo que você estava fazendo na direção do plano de Deus, você está parando de fazer, dá um beliscão em você mesmo, desperta, pede socorro, fala, irmão, irmã, o teu discipulador, quem for, me ajuda, socorro, eu não posso parar, senão eu vou morrer espiritualmente, eu vou virar um charco. Agora o sonho de Deus deve estar na frente, e é para lá que nós vamos, amém? Agora, não sei se você já perguntou para você mesmo, para que Deus colocou os olhos da gente na frente, e não de lado ou para trás? Já perguntou, não? Já pensou se fosse na nuca? Você tinha que andar de costa, né? E nem sempre você ia andar para lá, para o rumo certo, né? Você ia ter que andar num rumo contrário. Ia ser uma geringonça, né? Se você olhasse do lado, tem muita gente que quer ficar olhando do lado, em vez de olhar para o rumo que Deus tem para a gente. Se você ficar olhando do lado, o que você vai ficar olhando? Olhando o irmão que está falando tal coisa. A irmãzinha lá que está fofocando de mim. Aquela lá riu de mim. Aquela outra. Ouvi falar que tem uma pessoa ali que dá passe, ou então, como fala, faz profetada, eu vou lá, e de repente você perde o rumo. Nós precisamos ter um rumo, nós precisamos ter a visão de Deus aí para nós, e não sair dela. Por isso que os olhos estão para frente, é na direção de Deus, na direção do rumo de Deus, amém? Agora, a visão, para pensar um pouco nisso, se você é cristão, se você é cristã, se você é cristão, se você é cristão, se você é cristão, por que você não pode fazer isso separado, cada um para si? Vamos fazer o seguinte, eu vou fazer uma vida de cristão, pegando a visão de Deus sozinho, e vou me virar fazendo a visão de Deus sozinho. Consegue? Você consegue? Por quê? Tem duas coisas importantes, pelo menos duas, tem mais. Mas uma é que a Bíblia fala que a igreja é o corpo dele aqui na terra. Então, o corpo de Cristo é formado por membros, e cada um de nós somos membros do corpo que deve caminhar aqui na terra. Primeira coisa, se você não faz parte do corpo, se você não frequenta uma igreja, se você quer estar, tem gente que é o evangélico telemarketing lá, o tele, eu sei o quê, só que frequenta a televisão, fica sempre em frente à televisão, manda até dízimo via correio, mas não vai participar do corpo de Cristo, não participa do corpo de Cristo. E tem mais uma coisa, a Bíblia fala que nós não devemos deixar de congregar, porque Deus ali inclusive fala assim, não deixeis de congregar, como fazem alguns. Está em Timóteo isso, 1 Timóteo. Oi? Hebreus? Desculpa. Então, está em Hebreus, que fala assim,
Não deixe de congregar como fazem alguns. Persevere. Caminhe, não pare. Agora, o que a Bíblia é clara é que nós precisamos, você precisa, eu preciso, cada um de nós precisamos participar da igreja de Cristo, do corpo de Cristo. Amém? Quando você, já falei isso lá atrás, quando você falta, você faz falta. Né? E por quê? Porque é um membro do corpo que não está funcionando. Agora, vamos imaginar o seguinte: você sabia que se arrancar o dedão do pé, você não caminha direito? Não é a enfermeira ali. Se arrancar os 2 dedões, você não consegue equilibrar. Sabia disso? Muito bem. Se o corpo, se os dedos não estão funcionando direito, se um pé não está funcionando direito, a orelha não está funcionando, o corpo vai sofrer. E não está cumprindo o seu papel aqui na terra. Concordam? Então nós temos que, primeiro, saber que Deus tem uma visão para cada um de nós. Primeiro. Segundo, a igreja, o corpo de Cristo, tem que ter uma visão. Concorda comigo? Amém? Então repita comigo, vamos ver se vocês concordam. Eu, como cristão, preciso ter uma visão que bata com a visão do meu Senhor. Amém? Segunda coisa, eu faço parte de uma igreja. E como membro da igreja, eu faço parte quando eu falto. E se eu faltar, veja bem, se você faltar, não só na reunião, mas na função que Deus te chama para você cumprir aqui na terra, na comunidade cristã de São Carlos, primeira coisa, tem um ditado que fala assim: onde tem um estressado, tem um folgado. Sabe o que quer dizer isso? A pessoa que está estressada, correndo atrás de um monte de coisa, é porque tem gente de braço cruzado, folgado. Na realidade, é para todos estarem trabalhando, fazendo o seu papel. Amém? E outra coisa, toda igreja cristã deveria procurar saber qual que é o sonho de Deus para ela. Certo? Nós precisamos conhecer o sonho de Deus para esta comunidade. Onde você faz parte. Onde você é membro. Então, você deve ter uma visão particular tua e uma visão conjunta com outros irmãos que é da comunidade cristã de São Carlos. Amém? Agora, a visão da igreja deve satisfazer alguns requisitos comuns. Por exemplo, como que nós entendemos que nós fomos chamados? Eu vou conversar um pouquinho mais sobre essas coisas. Mas nós fomos chamados para quê? Por que nós estamos aqui nessa esquina? Caiu. Por que tem essa pessoa sentada do teu lado aí? Por que nós temos aquelas 4 faixas lá? Por que, ou qual é o alvo, a meta nossa, em termos de funcionar dentro do corpo de Cristo, funcionar na igreja? Como nós, individualmente, devemos assumir nosso papel, e como a igreja, a comunidade cristã, deve assumir seu papel também, uma meta como igreja, né? Porque nós temos uma missão. A comunidade cristã tem uma missão aqui nessa cidade. Amém? E como também nós devemos nos estruturar, nos organizar. Isso é importante. Nós vamos falar um pouquinho sobre isso. Vamos ver se dá tempo de conversar isso hoje. E a última coisa que eu fiquei pensando, que nós precisamos pensar em termos de um requisito para nós termos uma visão em comum, é como que a liderança deve convocar e juntar o grupo todo de irmãos para formar o corpo de Cristo, que tem a visão de Cristo que agrada o Senhor.
Porque não adianta a gente se reunir aqui com um louvor gostoso, os irmãos que tocam bem, uma voz maravilhosa, né? A Maíra, quando ela canta assim. Agora, isso é bonito, bom, mas não é o objetivo final, o principal. O objetivo final, nós temos que saber qual é o sonho de Deus para nós como comunidade. Amém? Eu quero te mostrar mais um pouquinho sobre esse assunto. Não está rodando, por favor. Nossa visão como igreja, ela deve ser baseada no quê? Na visão de Cristo, certo? Se nós somos uma igreja cristã, uma comunidade cristã, é para nós assimilarmos a visão de Cristo para a terra como nosso patrão, nosso Senhor, certo? Você foi chamado, convocado por Jesus Cristo. Amém? Muito bem. Agora, nossa visão como igreja deve ser baseada no quê? Na visão de Jesus e nas ordens dele, certo? Quando eu contratei, então voltando outra vez, o Valdomiro para ser o jardineiro, eu contratei ele com uma visão, né? Com um sonho. E eu fui explicando, você vai fazer isso, 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 isso. Jesus está à disposição de nos ensinar periodicamente. Nós precisamos estar espertos entre nós mesmos para nos lembrar uns aos outros. Lembre da visão que o Senhor tem para nós como comunidade. Amém? Agora, o Senhor é o principal interessado. A nossa visão como igreja, ela deve ser baseada nessas ordens, onde nós precisamos focar as ordens do Senhor. Eu quero, pega a sua Bíblia aí. Vamos, as ordens básicas que eu separei aqui, são as principais, que eu separei de Jesus Cristo, que nós devemos nos focar. Uma está em Mateus 22, 36 até 40. Mateus. Acharam aí? Quem achou o livro de Mateus, já está perto. Mateus 22. Acharam? Quem não tem Bíblia aí, pega uma Bíblia no canto. Tem aí, Patrícia? Bíblia? Então pega lá, filha. Não vai ficar sem Bíblia, não. Tem alguém mais que está sem Bíblia? Pega a Bíblia aí. Tem aqui, tem lá. 22, acharam? Do verso 36. Verso 36 começa o seguinte. Tem um fariseu que veio conversar com Jesus para fazer uma prova com ele. E ele pergunta para Jesus, no 36, mestre, qual é o maior mandamento da lei? Você já pensou nisso? Espero que já, né? Tenha pensado. Maior mandamento da lei de Deus. Como se ele fosse tentar pegar Jesus numa enrascada, né? Aí Jesus respondeu no 37, ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, e de toda a sua alma, e de todo o seu entendimento. Este é o primeiro e o maior mandamento. Amém? Então, o primeiro mandamento, mais importante, maior, Jesus está dizendo aqui, não é isso? É amar a Deus de todo o coração. E no 39, e todo o entendimento, né? 39 fala assim, e o segundo mandamento, que é semelhante a ele, é ame ao seu próximo como a si mesmo. E o 40, desses dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Tudo que está na lei, Velho Testamento, os profetas, se não tiver, ame a Deus em primeiro lugar, com força, né? Tem uma outra versão que fala com toda a força, que é não é versão, Lucas escreve assim. Então com força, com determinação, ame a Deus, né, com todo coração, toda a alma, todo entendimento. Esse é o primeiro mandamento. E ao seu próximo
é o segundo mandamento, semelhante ao primeiro. Isso daqui nós chamamos de o grande mandamento. É amor a Deus e ao próximo. Amém? Não tem jeito de você desvincular um do outro. Se você fala que ama a Deus, mas não ama a teu irmão, você está mentindo. A Bíblia fala isso em 1 João. Né? Então, ou você ama a Deus e, como consequência, você ama as pessoas, não importa o que elas fizeram para você, não importa o que elas têm feito para você, importa que você ama a Deus e o amor de Deus está dentro do teu coração. É isso que a Bíblia fala. O amor de Deus foi derramado nos nossos corações, lá em 1 João. Bom, então, amar a Deus e ao próximo é como se fosse a lei dos profetas. E como consequência, né, a gente vai chamar de grande mandamento, Jesus mais para frente ele fala sobre a unidade. Nós devemos ser um com os nossos irmãos. Um quer dizer, tem a ver com amor. Você levar em consideração os irmãos, né, estar junto, comunhão, unidade. Aí tem a ver também com a união ou unidade do corpo de Cristo numa cidade, por exemplo, ou no país. Na cidade de São Carlos tem várias igrejas, vamos pôr entre aspas, letra minúscula, ou congregações ou comunidades. São duas condições que eu vejo. Se aqueles irmãos reconhecem que Jesus Cristo é o Senhor e o único caminho para o céu, primeira coisa. E a outra condição, que tem a Bíblia como a palavra de Deus, então eles são meus irmãos em Cristo. E aí nós temos que ter unidade com eles, caminhar juntos, assim, à medida possível. É lógico que tem as diferenças de entendimento, de interpretação da Bíblia, mas são irmãos em Cristo. Nós vamos encontrar eles lá no céu. No céu não vai ter uma separação assim, biombo. Aqui é Igreja Batista, aqui é a Igreja da Assembleia de Deus, aqui é a Comunidade Cristã. Não vai ter isso, não. Nós vamos estar tudo juntos lá. Amém? Então, a unidade do corpo de Cristo, faz parte da vontade de Jesus. E o outra ordem de Jesus está em Mateus 28, 19 a 20, que muitos irmãos já devem até conhecer de cor, o tanto de vezes que nós já conversamos sobre isso. É uma ordem de Jesus. Já no final do ministério de Jesus, quando chama os discípulos e fala, vocês vão, ide. A gente chama de ide de Jesus, que é a grande comissão. O ide quer dizer o seguinte, vocês vão, e vão fazer alguma coisa. E ali está, 28, 19 e 20. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Aí o 20 ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias até o final dos tempos. Mas eu quero ver a ordem, as ordenanças de Jesus aí. Primeiro, ame, certo? O grande mandamento. Segundo, a grande comissão. Ide, e eu quero que você preste atenção nos detalhes, nesse ide. Ide quer dizer, é um movimento, você não pode ficar parado. Amém? Segunda coisa, fazer discípulos. Eu quero conversar um pouco sobre isso com vocês. Ensinando aquilo que Jesus ensinou para outro. Então, veja bem, um dia me ensinaram sobre Jesus, falaram de Jesus para mim. Minha mãe me ensinou. Ela falou de Jesus para mim, orou por mim, me corrigiu. Levei até uma vez, uma cintada dela. Foi corrigindo, mas era por amor, porque ela não queria ver o filho dela se desviando do caminho. E com isso, eu cresci conhecendo o rumo, mas eu tinha que tomar decisões. Com 18 anos, eu aceitei Jesus como meu Senhor e Salvador. Com 24 anos, eu conheci a Tânia. Nós começamos
E conheci ela numa igreja cristã também, evangélica. E nós começamos a buscar Deus juntos, né? Quando não tinha culto na igreja, a gente ia numa outra, né? E não deixava de buscar. Lia a Bíblia direto em casa, tudo. Agora, um dia alguém fez isso. E foi me ensinando. Depois, mudei para cá, São Carlos, e um pastor da igreja presbiteriana começou a me ensinar mais sobre a Bíblia. Depois, numa outra igreja, fui aprendendo mais. Então, veja bem. O que nós interpretamos sobre o ID de Jesus, a grande comissão? É que nós precisamos ir, primeira coisa. Segunda coisa, nós precisamos fazer discípulos. Agora, para fazer um discípulo, veja aquelas 4 faixas lá, tem a ver com o que eu estou falando. No fundo, Jesus estava dizendo assim: você tem que ganhar a pessoa para Jesus. Não tem jeito de uma pessoa se tornar discípulo sem ela ser ganha para Jesus, sem ela aceitar Jesus, sem alguém falar de Jesus para ela, né? E de repente ela vira um discípulo. Agora, é preciso que alguém fale de Jesus. E em Romanos fala assim: se alguém tem que ouvir, por que não existe pessoas que vão? Tem que ir, né? Então, tem uma pergunta assim: quem irá para evangelizar? Se alguém tem que ouvir. Agora, ensinando aquilo que Jesus ensinou. Aí tem a ver com o discipular, já que está caminhando junto. Um pouquinho do consolidar. Quando que é o consolidar? O consolidar é quando a gente pega a pessoa recém-convertida e começa a ensinar o beabá para ela. A gente chama de primeiros passos. Então, aquela apostilinha lá, que alguns aqui já fizeram, ou outros estão fazendo, na realidade é a consolidação, né? A consolidação vai até o batismo e a escolha da pessoa que está sendo consolidada, para ver se ela quer ser discipulada por um discipulador. Ela escolhe se quer ou não quer. Em geral, a primeira pessoa a se oferecer é aquele que está consolidando. Agora, por exemplo, vamos voltar para o Valdomiro aqui. O Valdomiro aceitou Jesus há uns 2 meses atrás? 3 meses? 3 meses. Nesses 3 meses, ele já fez casa, o Mário foi fazer casa de paz lá, na casa dele. Aí ele tem ido na célula, faltou ontem, tem ido na célula, né? E agora o Ademir está se preparando para fazer a consolidação, né? Um pouquinho da consolidação já o Mário já fez. Mas o Ademir vai pegar aquela apostilinha para consolidar o Valdomiro, né? Agora, veja bem, o Ademir, para fazer isso com o Valdomiro, ele teve que ser consolidado e também ensinado, discipulado, e teve que ser ganho para Jesus. Então, o dia que ele aceitou Jesus, depois tem a oferta de ele ser acompanhado, consolidado, né? Até o momento agora está começando a ser discipulado mesmo, mais diretamente. Agora, qual é o objetivo? É não enviar. O enviar o que é? É quando a pessoa já está mais madura, ainda sendo discipulada, mas ela já está sendo enviada para consolidar e discipular outra pessoa, que é o caso aí, né? O Ademir já tem 3 anos de convertido, né, Ademir? 3 anos já dá para cuidar de um bebê de 3 meses, não é isso? Então, esse é o processo, tá certo? Esse é o processo em que nós queremos que todos passem por, a gente chama de escada do sucesso do cristão. Todos passem por isso daqui. Então você deve estar em algum daqueles patamares, vamos dizer assim, aquelas fases lá. Agora você não pode parar numa daquelas fases. Você tem que querer crescer e caminhar mais. De modo que ou você passe para o discipular, se você parou no consolidar, ou você mesmo começa a aprender mais, faça a escola de líderes, tal, para ser enviado como um discipulador, para ser enviado como um líder de célula, assim por diante. Não existe forma, né,
mágica para você falar assim: aceitei Jesus, já estou discipulando, estou sendo enviado. Olha, vocês conhecem a história do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, ele era chamado de Saulo, né? Saulo era um carrasco, era um perseguidor de cristão, mandava matar cristão, castigava quem era cristão, pegava as mulheres pelo cabelo, tinha um grupo com ele e arrastava as mulheres para ser chicoteadas, porque eram cristãs. Um dia ele estava indo para perseguir mulheres não, homens também, cristãos, na cidade de Damasco. E no caminho, Jesus se apareceu para ele com uma grande luz, e ele caiu ao chão por causa daquela luz e ficou cego. Mas ele conseguia falar, conversar com Jesus. E ele perguntou: quem és tu, Senhor? Aí Jesus fala assim: eu sou aquele que você está perseguindo. Jesus. Aí ele ficou ali e tal. No fim ele aceitou Jesus ali. Não precisou de uma pessoa ir evangelizar ela, falar de Jesus para ela. Mas foi um caso, existem vários casos desse tipo. Foi um caso em que houve um encontro pessoal, particular com Jesus ali. A gente tem muita notícia disso, que está acontecendo nos países árabes. Pessoas que sonham com Jesus, nunca ouviram falar de Jesus, porque lá é proibido, inclusive, falar de Jesus, nunca ouviram falar de Jesus, e, de repente, começam a procurar, falam: mas eu tive um sonho tão chocante de um homem, chamava Jesus, vocês conhecem? Todo mundo fica quieto, muda de conversa, tal. De repente aparece um. Você está procurando saber quem é Jesus? Tá. Eu tenho umas folhinhas que eu posso te passar, mas depois você me devolve. As folhinhas copiadas à mão, às vezes, de partes da Bíblia. Porque é proibido ter Bíblia lá. E tem pessoas que estão se convertendo. Nós temos um livro aqui, se não me engano, que é Atrevi a Chamá-lo de Pai. Um livro que fala sobre uma mulher que sonhou com Jesus de noite, num país, Paquistão, uma coisa assim. E aconteceu isso. Então, mas o natural é você ir e falar de Jesus, ganhar. O consolidar é quando você vai ensinar um pouco mais profundamente, nos primeiros passos, beabá, até a pessoa, se é um ponto que a pessoa escolhe, né? Se ela quer ser discipulada ou quer fazer parte só da igreja como membro e sem ser discipulada. Tem pessoas que falam assim: não quero ser discipulada não. Tá bom, fica aí, encosta aí. Né? Mas o sonho do Senhor é que todos assumam a visão dele. Então, pela visão dele não dá para ficar encostado. Amém? Pela visão dele é para assumir a visão. Assim nós entendemos que a comunidade deve ter as características ligadas a grande mandamento e a grande comissão. Se nós não tivermos essas características, nós estamos fora da visão de Deus para nós. Agora veja bem, primeira coisa é amor. O grande mandamento. Nós precisamos, devemos amar a Deus com toda a força, toda a disposição, com tudo que você puder, e ao próximo. Isso daí significa o quê? Significa que nós devemos dar atenção, carinho, se precisar uma roupa, ou se precisar uma comida, mas nós precisamos estar nos acolhendo e acolhendo uns aos outros, e também acolhendo aqueles que chegam ou estão lá na rua. Nós precisamos demonstrar amor. Ser cristão tem a ver com demonstração de amor. Amém? Eu lembro que no encontro, a Renata veio aqui na frente e falou assim: uma coisa que me chamou muita atenção é o amor, né? Mais ou menos isso. O amor dos irmãos, o amor demonstrado. Nós precisamos fazer isso mais vezes, não só no encontro, né? E outra coisa é se interessar, que cada irmão se interesse em ter o ID na alma, na mente, no coração. Eu quero ir evangelizar, ganhar uma vida para Jesus, e quero consolidar essa pessoa para depois discipular, depois enviar ela para outros.
Nós devemos, por exemplo, eu queria chamar Mateus, você tem algum discípulo que discipula outro? Aqui não. Não, vai aqui, Mateus e Bruno, vem aqui um pouquinho. Ó, quando Mateus tinha aí, quantos anos você aceitou Jesus? Acho que uns 12, mas batizar foi com 14. Tá. 12 anos aceitou Jesus e batizou com 14. Eu e a Tânia tivemos ensinando Mateus nesse tempo todo, até antes, né? Para poder aceitar Jesus, tinha que ter sido falado de Jesus para ele. Aí, ele foi crescendo, foi sendo consolidado na fé, foi sendo discipulado por nós e mudamos para cá, né? Para essa cidade aqui, esse bairro aqui. E quando nós estávamos na cidade, nós viemos para cá. E aí Mateus conheceu o Bruno, que era um pirralhinho assim, né? E o Bruno não conhecia Jesus, né? O Bruno não sabia quem era Jesus, ou ouviu falar, mas umas coisas tortas, né? Mas aí o Mateus se aproximou do Bruno, não é isso? E o Bruno começou a aprender com o Mateus, não é isso? Aí o que aconteceu? O Bruno foi consolidado, certo? Está sendo discipulado até hoje, mas foi discipulado. E foi enviado também, porque aí chegou um ponto que o Mateus sentiu firmeza no Bruno e falou assim: agora você pode liderar uma célula. E hoje o Bruno é um líder de célula. Esse deve ser um sonho de cada cristão, ter o seu discípulo que discipule outros. E ali dentro do grupo de célula do Bruno, é para aparecer outros que o Bruno vai discipular também, para enviar para abrirem outras células também. Isso não acaba, é uma corrente. E nós precisamos assumir essa vontade do Senhor, ou seja, assumir a visão do Senhor para nós como cristãos, para que nós possamos entrar nessa corrente. Amém? Amém. Amém? Bruno, não esqueça disso. Mão às obras, vão ganhar vidas e discipular pessoas. Amém? Amém, obrigado. Entendido, irmãos? Nós não podemos ficar só eu vou lá, quero pedir uma oração. Ou virar um crente 6 horas. Já ouviu falar disso? O crente 6 horas, 6 horas por mim. E fica só nisso. 6 horas por mim. Né? Nós não podemos ser um crente 6 horas. Nós precisamos crescer em Jesus, para que nós possamos, em vez de virar 6 horas, falar: eu oro por você. Amém? Muito bem. Para discipular, nós precisamos ganhar as vidas e poder enviar. Eu quero convidar você para você pensar sobre isso. Eu não terminei o assunto, mas eu quero parar um pouquinho aqui. Eu quero pensar com você sobre isso. Para discipular, você precisa ganhar vidas. E depois de ganhar a vida, não é só nisso. Porque lembra, já contei isso daqui pelo menos umas 2 vezes, mas vou contar mais uma vez. Imagina a história, uma mulher que estava grávida, 9 meses de gestação, cansada numa praça pública, senta no banco da praça e, de repente, ali mesmo ela dá a luz para um bebê. Aí, o que acontece? Ela dá a luz e deixa o bebê em cima do banco, embrulha num pano e vai embora. Larga o bebê lá. Uma praça que tem cachorro, uma praça que pode ter vários tipos de rato, sei lá, coisa assim, né? Se você leva uma pessoa para Jesus, evangeliza ela, e você não cuida dela, você não dá atenção, você não faz aquela consolidação de dar o primeiro leitinho, trocar a fralda, isso é a consolidação e o começo do discipulado. Se você não faz isso, você está fazendo a mesma coisa que essa mulher que abandonou o filho na praça. Nós não podemos ser relaxados com as coisas de Deus. Amém? Amém? Vamos ficar de pé. Quero convidar você para analisar a tua vida.
Eu ia conversar com vocês sobre esse quadro aqui, mas eu quero que você depois dê uma olhada lá. Agora você começa a ler e vai começar a imaginar por que nós escrevemos isso, nosso propósito, como comunidade cristã de São Carlos. Você está dentro da comunidade cristã de São Carlos, você deve assumir isso daqui também. Amém? Dá uma lida com força, paciência, e fecha seus olhos e fala: Senhor, eu quero. Amém? Vamos conversar com Deus? Antes de tudo, você que foi ganha para o Senhor, você que foi consolidado, se parou na consolidação, peça para o Senhor: Senhor, eu quero crescer, eu quero ser discipulado, eu quero ser mais que eu estou, eu quero entrar, Senhor, no teu rumo, Senhor, eu quero entrar nessa corrente e quero andar na visão do Senhor. Diga para o Senhor: Deus, eu não quero ficar parado, eu quero andar na tua corrente, eu quero estar nesse processo do ganhar, consolidar, discipular e enviar. Deus, olha, Senhor, cada um de nós. O Senhor sabe, Deus, o que está acontecendo aqui no coração, na mente. Senhor, não deixa ninguém, Senhor, ser abarrado ou ser parado porque acontece uma coisa ou outra. Senhor, que nossa visão seja a visão do Senhor e que nós possamos caminhar na tua direção, independentemente de barreiras que acontecerem nas nossas vidas, independentemente, Senhor, de lutas, de dificuldades, de provas. Nós queremos caminhar na tua direção, Senhor. Senhor, ensina-nos, Senhor, a caminhar, dá mais força, no nome de Jesus Cristo. Dá mais força para cada um aqui, Senhor, dá disposição, dá ânimo, Deus, no nome de Jesus Cristo. No nome de Jesus Cristo, diga para o Senhor: Deus, eu quero ânimo, eu quero disposição, eu quero força, eu não quero ficar parado, eu não quero barrar, eu não quero apodrecer no caminho. Diga para o Senhor: eu quero ser firme, eu quero caminhar na direção da tua visão, eu quero engolir, eu quero assimilar a tua visão. Fala para Ele: eu quero mais de ti, Senhor, eu quero caminhar, Senhor. Oh Deus, no nome de Jesus Cristo. Deus, olha, Senhor, Deus, nós não podemos ser um grupo de pessoas que dizem que são cristãos, mas não sonham o teu sonho, Senhor. Nós precisamos sonhar o teu sonho, nós precisamos andar na tua direção, Senhor. Senhor, desperta-nos, dirige-nos, Pai, levanta-nos, Senhor. Não deixa nenhum de nós ficar parado, Deus, que nós possamos querer crescer, nós possamos querer, Senhor, evoluir espiritualmente, que nós possamos, Senhor, não só ser ganhos, mas também consolidar a nossa vida, ser discipulados. Senhor, nós queremos ser enviados também para discipular outros, Pai, no nome de Jesus Cristo. Ministra cada coração e cada mente, Senhor, no nome de Jesus Cristo. No nome de Jesus Cristo, Deus. Olha, Senhor, as dificuldades. Olha as dificuldades. No nome de Jesus Cristo, Deus. E quebra, Senhor, essas dificuldades. Senhor, nós sabemos que o Senhor não quebra pelo Senhor mesmo. O Senhor dá força para nós quebrarmos a dificuldade. Então dá essa força, Deus. Eu te peço no nome de Jesus Cristo, que a tua graça, a tua misericórdia, a tua força, a tua disposição esteja na mente e no coração de cada um aqui, para caminhar fazendo a tua vontade, o teu sonho. Que o sonho de Deus seja o meu sonho, no nome de Jesus Cristo. Amém. Amém? Amém. Diga comigo: eu quero viver o sonho de Deus. Amém. Aleluia. Amém. Que o Senhor te abençoe, no nome de Jesus Cristo.